Olá, me chamo Carla e represento neste vídeo a professora autora do seu caderno de estudos, bem como do conteúdo desse DVD, a professora Flaviane Reis. Hoje iremos conversar um pouco sobre a didática na língua brasileira de sinais. Durante o curso de especialização em Libras, você já deve ter compreendido que todo mundo tem uma língua materna. A partir de agora, iremos compreender por que, mesmo já sabendo uma língua, precisamos desenvolvê-la. Além disso, iremos entender a importância de uma escola bilíngue para os surdos, pois ela irá facilitar o desenvolvimento dessas habilidades. Vamos conhecer o que é o ensino de Libras e verificar a importância das políticas públicas e da legislação que auxiliam para o cumprimento dos direitos humanos das pessoas com deficiências. Então, vamos ver quais são os direitos linguísticos dos surdos. Você reparou nas cenas? Em todo o mundo, os homens se organizam em grupos que seguem critérios variados nos seus direitos linguísticos. Nós conhecemos várias línguas no mundo inteiro e as pessoas utilizam dessas línguas para se comunicarem. E os surdos? Em que língua eles se comunicam? Você já deve ter estudado ao longo do seu curso de pós-graduação que a língua utilizada pelos surdos para a comunicação é Libras, que cada país terá sua língua de sinais. Assim, como em um mesmo país as pessoas se comunicam de acordo com a variação sociolinguística da sua comunidade. Isso mesmo, assim como as línguas oralizadas, Libras, também possui variações sociolinguísticas. Então, a língua de sinais surge da necessidade de unir essas pessoas e que essas possam se comunicar. As línguas de sinais que os surdos usam, o jeito de agir, pensar, visualizar, o tipo de arte de se expressar são algumas características dessa língua. Mas você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com a língua de sinais? E o que há de relação nessas pontuações com essa disciplina? Bem, a língua de sinais funciona e é organizada como as sociedades. Assim, podemos marcar a nossa identidade pertencendo a um determinado grupo linguístico. A primeira língua que adquirimos na vida é a mais importante. E esta primeira língua que irá determinar em qual grupo pertencemos e marcar a nossa identidade cultural. Essa primeira língua iremos chamar de língua materna. Posterior a essa aquisição, as pessoas poderão aprender outras línguas. Mas essa primeira língua será sempre a língua materna das pessoas, independente das outras línguas que ela irá aprender ao longo da vida. No caso das pessoas surdas, brasileiras, podemos dizer que Libras é a sua língua materna e que a língua portuguesa é a segunda língua, bilinguismo. Para melhor compreender, vamos relembrar os conceitos de língua materna e bilinguismo. Língua materna é a primeira língua que uma criança aprende. A expressão língua materna provém do costume em que as mães eram as únicas a educar os filhos na primeira infância, fazendo com que a língua da mãe fosse a primeira a ser assimilada pela criança. Bilíngue para surdos são as duas línguas dos surdos que utilizaram como fronteira da língua. Quando os surdos usam a língua de sinais, se sentem como a primeira língua, e outro momento que os surdos escrevem como a modalidade escrita de português, se sentem como a segunda língua. Então, eles são bilíngues, que usam as duas línguas no mesmo país. Então, assim, as primeiras línguas que as crianças falam, realmente, eu acho que é a língua dos sinais. Porque eles acabam pedindo com o dedinho, né? Eu quero aquilo, eu quero isso, e o som, ele vem depois, tá? Eu acho que primeiro é realmente os sinais. A primeira língua que eles aprendem é a língua portuguesa, a língua brasileira que eles aprendem, que é o A, o B, o C, eles tentam formar palavras, formar alguma coisa que faça sentido para os pais. A primeira língua da criança não necessariamente ela se diz uma língua, porque a criança quer somente se expressar.
Ela quer passar para as outras pessoas que estão em volta dela aquilo que ela está sentindo, né, ou o que ela quer dizer. Então, acho que ela toma como exemplo tudo que tem à volta dela, que ela vê que está acontecendo, que as pessoas falam, né, e ela tenta imitar isso. O desenvolvimento de uma criança, o desenvolvimento da língua de uma criança, ele acontece conforme ela vai absorvendo tudo que está ao redor dela, absorvendo as outras pessoas, absorvendo a mãe, o pai, a professora. Com isso tudo ela começa a aprender as primeiras palavras, aprender até com gestos o que ela quer pedir. A criança, quando nasce, ela já começa, depois de algum tempo, a querer fazer igual, ela vai fazendo mímicas, vai repetindo sinais. Não, eu não sei. Ela vai se expressar justamente copiando as pessoas em volta, só que gestualmente, porque ela não escuta aquilo que está sendo falado, né? E a primeira língua que eu acredito que eles aprendem e vão desenvolvendo é a língua de sinais. A criança surda, eu acho que desenvolve mais esse negócio de repetir, de querer fazer igual os outros estão fazendo. Eu acho que depois, sim, ela começa a interpretar, não, peraí, isso aqui serve para pedir comida, isso aqui serve para apontar para alguém. Língua de sinais para pessoas surdas, onde se usa as mãos no lugar de palavras. É a linguagem dos sinais, né? Então, a linguagem dos sinais que eu acho que agora, mais do que nunca, a gente está falando e está tentando utilizar pela inclusão das crianças nas escolas. Tinha uma época em que a gente deixava eles muito separados. Aqueles acadêmicos, aqueles estudantes, aqueles aluninhos precisam de linguagem de sinais, então eles vão para uma escola especial. Então, hoje, com a inclusão, nós, professores, temos o desafio de aprender e de incluir, e os colegas também. Então, eu acho que isso está tornando algo mais fácil e está se tornando normal para todo mundo. E o que é normal? É importante saber Libras porque a gente nunca sabe com quem a gente vai conversar mais para frente. Acho que é importante justamente porque para tu poder conversar com uma pessoa surda, né, para ver inclusão na sociedade, porque senão, se ela não houvesse, não fosse importante, então as pessoas surdas seriam inferiorizadas, né, porque elas não teriam como se comunicar com outras pessoas. Eu acho que o papel da língua dos sinais dentro da sociedade é de extrema importância, visto que a língua dos sinais traz a pessoa, inclui a pessoa surda-muda para dentro da sociedade. Vale destacar que muitas crianças surdas, filhas de pais ouvintes, não têm contato com a língua de sinais brasileira logo que nascem. Geralmente, elas irão aprender Libras quando chegarem à escola. Isso normalmente acontece porque a maioria dos pais só descobre que a criança é surda tardiamente. Será que os pais aceitam os seus filhos surdos através da sua construção de identidade surda, cultura surda e comunicação na língua de sinais? Para compreender melhor a concepção dos pais em relação ao filho surdo, vamos acompanhar a entrevista realizada com uma mãe de uma criança surda. Meu nome é Sônia, mas o pessoal me conhece como Kika. Eu sou mãe do Maurício, do Silvio e do Juan. Silvio e Juan são ouvintes, Maurício é surdo, ele nasceu surdo. O Maurício sabe se comunicar em Libras, as pessoas em volta dele sabem se comunicar em Libras, e quem não sabe, ele se faz entender. Para o surdo, a primeira língua é Libras. O abecedário, o A e o U, tudo ele vai aprender em Libras. A importância dos pais aprenderem Libras, na realidade, não é só os pais que têm que aprender. Eu acho que a família toda tem que aprender Libras. A primeira comunicação vem de casa. A importância da família aprender Libras. Para a educação. Para a educação geral, educação geral. O caminho para a inclusão na sociedade, sinceramente, não seria colocar o surdo na escola de ouvinte logo. Não. Seria começar ensinando Libras. Não ensina inglês, não ensina espanhol, ensina Libras. Vai ensinando até certo tempo, bota. Aí sim, você bota uma criança, pode botar uma criança surda numa sala de ouvinte que todo mundo saiba Libras. Eu acho mais interessante, sabe? Do que você chegar e largar uma criança. Ah, mas a professora sabe, quer dizer que ele vai interagir só com a professora e com as outras crianças? Não vai?
Não tem a ver. Eu quero que meu filho interaja com todo mundo, ouvinte, surdo, cego, entendeu? Então, mais lógico seria isso, né? Mesmo que a criança tenha um contato tardio com a língua de sinais, esta será a língua materna das pessoas surdas. As políticas linguísticas, a legislação, os direitos linguísticos dos surdos sobre a língua de sinais contribuem para as condições de ensinar Libras na sala de aula para os surdos. Para os surdos, o ser humano já nasce com uma gramática inata e esta gramática vai tornando forma conforme o seu desenvolvimento. Então, ele tem condições de aprender a língua de sinais a qualquer momento e depois aprender uma segunda língua, como modalidade escrita. A partir disso, podemos afirmar que para aprender língua portuguesa, o surdo precisa de instrução direta, ou seja, precisa da mediação entre o surdo e um professor. Sendo assim, é aprendida diferente de Libras, que é adquirida de forma natural. Para esse processo de aprendizagem, o professor que irá acompanhar esses alunos deve ser bilíngue, ter fluência na língua portuguesa e em Libras. A partir dessas reflexões sobre a importância dessa política linguística e a capacidade que os surdos têm de adquirir a língua de sinais de forma natural, você pode estar se perguntando: por que os surdos vão para escolas bilíngues? Essa resposta é simples. Eles vão às escolas, pois ela será o eixo principal do desenvolvimento da língua, mesmo que as pessoas surdas já nasçam com essa capacidade inata de aprender. Além disso, na escola, os surdos estarão aprendendo outras coisas além da língua de sinais e também irão aprender a usá-la melhor nos diferentes contextos sociais. Algumas coisas simples, como por exemplo, não falar de costas para os alunos escrevendo na lousa. Isso também, para os surdos, uma coisa fundamental, para os ouvintes, uma coisa que enriquece. E o papel do intérprete na aula deixa o professor mais tranquilo, porque ele não tem que se preocupar na tradução do que ele vai falar para Libras, não é? O intérprete cumpre esse papel. E os surdos conseguiram assim um desempenho extremamente grande, uma avaliação assim, muito boa, comparativamente com o pessoal ouvinte, porque conseguem se concentrar muito mais no intérprete do que o ouvinte no professor. A primeira condição que eu penso quando eu penso nas crianças surdas que estão ingressando agora numa escola especializada é o olhar do professor, é fundamental, porque a gente não ouve palavras e a gente ainda não vê palavras nas mãos deles porque eles ainda não têm uma língua. Então a gente tem que ter um olhar muito profundo e a gente tem que fazer uma leitura sobre o que eles estão pensando, sobre o que eles estão sentindo.